algumas quinta-feiras nós estamos ministrando sobre este assunto, falando sobre crises. E quem está conosco aí nos acompanhando desde o começo, falamos sobre crise emocional, sobre a crise do desânimo, e hoje nós queremos falar sobre uma crise familiar. E é claro que eu estou falando da palavra de Deus, né? Capítulo 27 do livro do Gênesis, verso de número 1, diz assim: Aconteceu que, como Isaque envelheceu, seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver. Chamou a Esaú, seu filho, mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-o para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que eu morra. Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho, Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me a caça e faze um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai ao rebanho e traze-me de lá 2 cabritos, e eu farei um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então Jacó e Rebeca, sua mãe, então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, ou peludo em outras traduções, e eu homem liso. Por acaso o meu pai me apalpar, eu serei aos seus olhos como um enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a maldição. Somente obedece a minha voz, vai e traz os cabritos. E buscou e os trouxe, e sua mãe fez o guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, vestiu Jacó, seu filho menor, e com as peles do cabrito cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, deu o guisado saboroso e pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Até aqui está bom, meus irmãos. Tome o seu lugar, por bondade. É um texto bastante longo, mas já vai clareando aí o nosso entendimento sobre essa história. Meus queridos, eu estou falando aqui nesta noite, mais uma vez, sobre tipos de crises que estamos sujeitos a enfrentar. E agora eu estou falando de uma crise na família. Ainda vai ter um outro que a gente vai falar sobre crise no casamento e outras que vai surgir aí. Mas hoje nós queremos falar sobre essa crise na família. E o que me chama a atenção é que eu estou falando de uma família que serve a Deus. Eu estou falando de uma família que tem um patriarca chamado Jacó. Patriarca chamado Isaque, que é pai de Jacó. Este homem é um homem que carrega sobre seus ombros uma promessa feita pelo próprio Deus. Então eu não estou falando de alguém que vive uma vida dissoluta, uma vida de qualquer maneira, não. Eu estou falando de alguém que conhece Deus, alguém que conhece os seus preceitos e a sua vontade. Só que o texto ao qual fizemos leitura vai revelar que esta família, ela tem um patriarca, que é o marido, que é o pai, chamado Isaque, sua esposa, que também é mãe de 2 meninos, chamada de Rebeca, e 2 filhos, que já são moços, chamado aqui um de Jacó e o outro de Esaú. Note que esta família, ela aparece na Bíblia Sagrada como uma família
bem direcionada, como uma família bem centrada, bem organizada. Porque quando Isaac está para casar-se com Rebeca, você vai ver o capítulo 24 deste livro do Gênesis, você vê que existe toda uma ação de Deus. Isaac é alguém que nos ensina, quando está procurando uma companheira para ser sua esposa, ou vice-versa, existe uma direção de Deus. O seu pai orou, o seu pai fez um propósito para que Deus confirmasse. O Eliezer, que era o servo que vai em busca da noiva, também conversou com Deus, disse: o Deus de Abraão seja comigo, me acompanhe, e que ele vá à frente preparando as coisas para que dê tudo certo. E a Bíblia nos mostra que quando ele tem o primeiro encontro com Rebeca, que seria sua futura esposa, ele está vindo do campo, que estava orando ao Senhor. Então é uma família que começa muito bem, debaixo da direção de Deus, cuidando das ordenanças para que não houvesse mistura neste casamento. Só que o que me chama a atenção é que chegou um tempo da história em que este homem, chamado Isaac, está velho, está quase no fim da sua jornada, e o texto bíblico diz que a sua visão já não era boa, e ele já estava esperando pela sua morte. Mas o que eu acho tão interessante, meus irmãos, é que um casamento que começou tão bem, uma família que nasceu por milagre de Deus, e o texto, capítulo 24, nos mostra tudo isso, capítulo 25, que é milagre de Deus. Só que agora, olha o cenário. Se você ler todo esse capítulo 27, você vai entender tudo isso. Tem uma mãe chamada Rebeca, que ela tem um filho predileto, e o nome dele, Jacó. Tem um pai chamado Jacó, que é o patriarca Jacó, que ele tem o seu filho predileto, chamado Esaú. E agora começa dentro dessa família essa situação. Jacó é amado da mãe, mas o Esaú é amado do pai. E começa então um certo conflito, e aparentemente alguém diz assim: mas é tão pequeno. Só que isso aqui vai levar a uma distorção de valores. Isso aqui vai levar essa família a viver um grande caos, uma grande tragédia. Pequenas coisas que podem levar o homem, pode levar uma casa, uma família, uma empresa, a viver uma tragédia muito grande. E o que eu acho tão forte nesse texto, meus queridos, é que ao olhar para a Bíblia Sagrada, eu vejo que o velho Isaac, com o passar do tempo, aquele que viveu comunhão com Deus, intimidade com Deus desde seu pai, ele viu Deus fazer tantas coisas, agora ele já não está mais olhando com os olhos espirituais para as promessas de Deus. Parece que por causa desse encantamento, dessa predileção que ele tem pelo Esaú, ele esquece até mesmo das promessas que Deus havia feito no capítulo 25. Porque no capítulo 25 há uma promessa viva de que Jacó era quem iria dar continuidade na bênção como líder da família, como patriarca, e principalmente na bênção da primogenitura, que era aquele que conduzia a casa, os negócios do pai, seria esse. Deus havia falado já antes dele nascer, dizendo: Jacó será este. Só que agora o tempo passou, o Isaac está vivendo dessa forma, ele gosta mais do Esaú, porque a caça era do seu agrado, o texto bíblico diz isso, e Rebeca, em contrapartida, quem sabe até lembrava da promessa. Deus falou que Jacó seria o líder. Deus falou que a promessa que ele fez sobre ser o líder, sobre a bênção da primogenitura, seria do Jacó. Mas, olhe que, mesmo quem sabe ela lembrando para isso, a Bíblia não faz menção, mas eu imagino que esse é o foco principal dela, mas ela não vai ter temor, ela não vai ter respeito e consideração pelo patriarca, pelo seu marido, porque ela vai arquitetar planos, dizendo assim: eu preciso favorecer o Jacó. Em
Palavras simples, ela está fazendo exatamente aquele, eu vou dar um jeitinho para que as coisas aconteçam, até porque ele está sobre uma promessa e eu lhe quero bem. E quanta gente se atrapalha na vida, irmãos, por querer favorecer, e eu estou falando dentro de casa. Às vezes as pessoas querem, você pode ver que hoje no mundo político é um negócio de troca de favores, você me ajuda aqui, te ajuda ali. Hoje o mundo não caminha bem exatamente por causa disso, porque as pessoas às vezes se candidatam a um cargo importante e depois faz promessa para todo mundo, e quando ganha começa, coloca um ali, coloca outro lá, mas não são pessoas preparadas. Você imagine colocar alguém para cuidar aí das obras da nossa cidade, alguém que nem sabe o que é obra. Então, esses favoritismos só levam o homem ao caos, à tragédia. E agora, trazendo para dentro de casa, é assim que está. A mulher está arquitetando um plano, aproveitando da falta de visão do Isaac, para que Jacó fosse favorecido. Porque Jacó mandou chamar Esaú e disse, meu filho, está chegando a hora de eu partir, e eu quero abençoar a tua vida. Vá em busca de uma caça e prepare uma refeição para mim, e quando você trouxer, eu vou te abençoar. Ali ele receberia a imposição de mãos, a oração daquele pai, e a bênção da primogenitura. Note que esta bênção, desde o nascimento deles, não está sobre Esaú. Na lógica seria para Esaú. Só que o Deus que eu prego para vocês é um Deus que muitas das vezes trabalha fora da lógica humana. Muitas das vezes Deus confunde aquilo que a gente pensa que é, Deus vai lá e faz diferente para a gente entender que Ele é Deus, que Ele comanda a história. Mas ao olhar para isso tudo, irmãos, o que eu acho muito interessante nisso aqui, é que agora, enquanto Esaú vai em busca da caça, Rebeca é aquela esposa que fica ouvindo atrás da porta. E ela ouviu tudo o que havia sido falado. E agora ela começa então preparar, elaborar um plano. Chama Jacó e diz, olha, pega 2 cabritos ali, 2 cabras, enfim, traz para cá, vamos preparar, vamos dar um jeito nos teus braços lisos, porque a Bíblia diz que Esaú era um homem cabeludo, tinha bastante pelo, e ela dá um jeito com a pele do cabrito em fazer isso, visto que o velho Isaac já está com a sua visão um pouco ofuscada, e ela prepara um plano aparentemente perfeito. E tudo isso está acontecendo, e o texto bíblico está narrando essa história. E é exatamente o que ela faz. Prepara o Jacó, prepara a comida e manda Jacó levar até o velho Isaac, seu pai. Mas o que eu acho interessante, a gente fez leitura, é que o texto vai me dizer que Jacó tem um temor. E Jacó diz, minha mãe, mas eu vou fazer isso? E se meu pai descobrir que não é o Esaú que está levando a comida, mas que sou eu, Jacó, ao invés de bênção eu vou receber maldição. Só que a Rebeca disse, olha, que caia sobre mim a maldição. Enfim, ela está determinada a fazer isso. Sabe o que é, irmãos? É alguém que já elaborou um plano, concretizou esse plano, e agora ele está só pensando, eu vou cumprir este plano, eu vou cumprir esse propósito, mas o propósito é enganar. É inverdade, é falta de consideração por aquele que ela viveu uma vida toda com ele. E eu não estou falando de pessoas ímpias, eu estou falando de um homem de Deus, de uma família instituída por Deus. É por isso, meus irmãos, que quando a Bíblia diz assim, melhor é o fim das coisas do que o começo, a gente deve prestar muita atenção, que não adianta eu dizer assim, eu fui uma bênção. Ou não adianta eu somente estar dizendo, eu sou. Que bom se você é. Mas o segredo de tudo é você terminar sendo uma bênção. Quem sabe eu posso estar falando para alguém que a sua casa também está revirada, bagunçada, cheio de sentimentos ruins. Quem sabe dentro da sua casa você já foi enganado, já foi traída, com palavras, com atitudes, com gestos, com tantas formas. Mas a boa notícia para você é que você está vivo e ainda dá para terminar bem. Aleluia. Porque se você olhar para a história do Isaac, irmãos, ele começou muito bem, orando, buscando direção de Deus. Eles enfrentam uma crise no capítulo de número 25 do Gênesis. A Bíblia vai dizer que ela era estéril, ela não tinha filhos, e ela chorava e reclamava por causa disso. E à luz da cultura oriental, isso aqui é algo muito terrível, irmãos. Quem não tem filho ou não pode gerar filhos,
Torna-se algo até desesperador. Mas aí eu começo a olhar para a Bíblia Sagrada e vejo que diante deste problema, aonde ela era estéril, ela não podia gerar filhos, o Isaac, como um pai de família, como um homem que teme a Deus, o texto vai dizer que ele orou ao Senhor insistentemente. Sabe o que é isso? Ele orou e insistiu: Senhor, eu não vou parar enquanto não me atenderes, enquanto não me responder. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração e Rebeca gerou não só um, 2 filhos. No capítulo 26 do livro do Gênesis, você vai ver que eles estão já um certo tempo juntos, mas há uma grande crise sobre a terra. E eles enfrentam a crise. Você não vê Rebeca dizendo que vai desistir do Isaac. Você não vê o Isaac reclamando de Rebeca, não. Você vê uma unidade. Você vê eles juntos, caminhando lado a lado. Uma família com um propósito. E o propósito era viver a bênção de Deus. Só que agora, quando você vê no capítulo 27, parece que tudo que foi construído para trás foi esquecido. Porque o capítulo 27 é o capítulo do caos. É um homem que já não lembra mais das promessas de Deus. É um homem que já não está mais consultando Deus para suas decisões. Aleluia. É uma mulher que viu todas essas maravilhas, que é fruto de milagre. Olhar para aqueles 2 filhos era olhar para eles e dizer assim: foi Deus que me deu, foi Deus que entrou no cenário da minha história. Eu não era para mim gerar filhos, mas Deus me presenteou. Note, irmãos, que era para viver debaixo da graça, da alegria, de gratidão ao seu Deus. Mas o capítulo 27 parece que tudo isso foi esquecido. Uma família que vivia maravilhas, uma família que vivia bem. Mas no capítulo 27 é a família que está vivendo o caos. É marido que não entende a esposa que não entende o marido, é filho que não gosta do pai, é filho que não gosta da mãe, é irmão que não se dá bem. Este é o cenário do capítulo 27. Ô glória, será que eu não estou pregando para alguém? Pastor, lá em casa está parecido. Queira a Deus que não. Mas se estiver passando por isso, a Bíblia, irmãos, ela continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela deixou registrado isso aqui. Nós poderíamos muito bem olhar para a história de Isaac, só os pontos bons. Oh, Isaac é aquele que representa Cristo, é o Cordeiro. Isaac é o patriarca. Não, mas a Bíblia deixou registrado tudo isso para quê? Para que eu olhe para a Bíblia e entenda que homens que andaram com Deus, homens que viveram uma vida íntegra com Deus, também enfrentaram crises na sua vida, no seu ministério, na sua vida material, na sua família, no seu casamento, em tantas coisas eles viveram essas crises. Pastor, eles morreram lá? Não, nenhum deles morre lá. As crises, irmãos, elas geram em nós certas consequências. As crises geram em nós um certo aprendizado. Só que quem anda com Deus, irmãos, sempre que ele se voltar para Deus, Deus está dizendo: a direção é essa, o caminho é essa. Tem uma placa indicando para você a saída de lá. Oh, aleluia. Este é o cenário. Só que o que eu acho tão lindo, irmãos, que Rebeca está arquitetando isso, está fazendo tudo isso. Por quê? Porque ela gostava do Jacó, mas olhando no retrovisor da vida, dizendo: um dia Deus falou com este menino aí. Ou seja, um dia Deus falou que este menino estava sobre uma promessa de liderança. A promessa é que ele seria líder. A promessa é que ele seria um patriarca. A promessa que foi feita a Abraão, que caiu sobre Isaac, está sobre ele também. Só que a promessa precisava acontecer, ou a promessa iria acontecer, mas não do jeito que Rebeca pensava. E nem com que Isaac fazendo planos ao contrário, não, a promessa quem fez foi Deus. Irmãos, isso aqui nos incomoda muitas das vezes, porque Deus promete, mas quando não acontece do jeito que o Isaac quer, a gente fica nervoso. Quando a promessa não acontece do jeito que a Rebeca ouviu Deus falar, e que ela fez planos, vai ser assim, ó, Deus falou que ele vai ser o líder, que ele vai ser o patriarca, que ele vai ser pai de nação, de multidão, enfim.
Então vai ser desse jeito. Só que muitas das vezes, irmão, Deus faz tudo diferente. E a gente fica pensando, eu acho que Deus falhou. Deus não falha. Você pode falhar, você pode se atrapalhar, mas Deus está escrevendo ou já escreveu a nossa história, irmãos. O que a gente precisa é entregar o caminho ao Senhor, como diz o salmista no Salmos 37, e confiar no Senhor. Aleluia! Então ela faz tudo isso olhando para a promessa. Só que a família está vivendo o caos. De repente, o Jacó faz tudo isso, chega diante do Isaac. Eu acho tão interessante isso aqui, irmãos, que o Isaac, ao ver Jacó se aproximar, ele disse, mas a voz parece a de Jacó. Até porque Esaú demorou um pouco para chegar. Rebeca preparou aquela refeição, vestiu ele com os pelos de cabrito, e ele foi. E ele sentiu, olha, a roupa, quando apalpou, viu que era cabeludo como era Esaú, mas ele diz, mas a voz parece com a de Jacó. Mas enfim, como é alguém que a sua visão está ofuscada, por causa do tempo, por causa da idade, passou, ele abençoou Jacó. Só que logo que Jacó saiu, chegou Esaú. E quando Esaú chegou, foi revelado o plano. Só que agora Jacó já tinha recebido a bênção. Aquela bênção era específica. E Esaú agora ficou nervoso e decidiu, assim que meu pai morrer, eu vou matar Jacó, meu irmão. Note agora, irmãos, que Rebeca é obrigada agora a se desfazer do seu filho querido, dizendo, vai para a terra de Harã e fica por lá um bom tempo, porque o seu irmão já propositou no seu coração em te matar por causa dessa atitude. E para você entender, irmãos, que tudo na nossa vida tem as consequências, Deus perdoa quando se arrepende, sim. Quando a gente faz algo errado e se arrepende, Deus perdoa, mas todos os nossos erros têm consequências. Jacó foi para Padã Arã e ficou lá por muito tempo. Só que a Bíblia, ou a história, melhor dizendo, nos revela que Rebeca morreu e nunca mais viu seu filho Jacó. Sabe o que é isso para uma mãe? Ela conviveu o resto da sua história olhando para Esaú e Esaú profanando aquilo que era sagrado. Esaú fazia muita coisa exatamente porque sabia que a sua mãe e o seu pai não gostavam. É aquele homem que profanou o Senhor, é aquele que se afastou de Deus. E Rebeca viveu o resto da sua vida dessa forma. Jacó está longe, Esaú está perto, fazendo aquilo que não é bom, que não agrada os seus pais, e Jacó não pode voltar porque é um perigo. É claro que depois Deus vai resolver a história, mas Rebeca não vai ver mais o seu filho com vida. Você está compreendendo, irmãos, que as atitudes enganosas, as escolhas erradas, elas vão gerar sérias consequências na nossa vida? Pois bem, agora o que eu acho interessante é que tudo isso, esse caos dessa família, é exatamente porque Rebeca decidiu agir do seu jeito. Quebrou a confiança, quebrou o temor, o zelo que existia naquela casa. E um foi puxando para um lado, outro foi puxando para o outro, e a família declinando. Tudo isso porque Rebeca olhava para trás e dizia, Jacó tem uma promessa. Mas o que eu acho muito forte nisso aqui, meus irmãos, é que a Bíblia vai me mostrar que chegou um dia em que Jacó vai ter que voltar. Rebeca não está mais viva, mas ele tem que voltar. Por que tem que voltar? Porque os planos de Deus jamais serão frustrados. Agora, o que eu acho tão interessante, irmãos, é que Jacó foi complacente, mentiu para o pai disse, é Esaú? É Esaú, mas não era Esaú, era Jacó. Ele roubou a bênção do irmão, roubou. Ele enganou o irmão, enganou, juntamente com sua mãe, fez tudo isso errado. Mas lá em Harã, a Bíblia diz que o seu sogro lhe enganou, lhe logrou, mentiu para ele algumas vezes,
Você está entendendo, irmãos? Fugir do problema não resolve. Mas faz tanto tempo. Não, um dia isso virá. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. O que ele fez aqui, estão fazendo para ele lá na frente. Só que diante desse cenário todo, o Senhor um dia diz: Jacó, volta. Por quê? Porque a minha promessa permanece viva. Irmãos, se a gente entendermos que andar com Deus é muito melhor do que andar na nossa própria direção, no nosso próprio querer, a gente não sofre muitas coisas que a gente sofre, a gente evitaria tantos problemas, quem sabe, simplesmente por dizer: Senhor, guia meus passos, direciona a minha vida, me leva por tuas veredas. E o salmista diz: veredas justas são as suas, Senhor, aleluia. Note isso, irmãos, tudo isso que ele fez aqui aconteceu lá. Só que quando ele está voltando, a Bíblia vai dizer que no Val de Jaboque, capítulo 32 do livro do Gênesis, a Bíblia vai dizer que ali ele ficou só com o anjo do Senhor. Essa expressão aqui é uma teofania do próprio Cristo. Naquele vale ele ficou só com o Senhor. E note que aqui Deus começa a restauração dessa família na pessoa de Jacó. Porque o problema está acontecendo exatamente por causa disso. Tomaram caminhos errados, sim, fizeram coisa errada, fizeram, mas o problema era aquele, eles queriam ver aquilo acontecer, só que não estava acontecendo do jeito que eles pensavam. Só que agora, Deus está dizendo assim: é o meu tempo, é a minha hora, é o meu momento, chegou a tua vez, aleluia. Irmãos, e quando Deus decidir que chegou a vez, não importa o que está na frente ou o que está atrás, Deus não vê de baixo para cima, Deus vê de cima para baixo. Você está vendo o problema diante da prova, você pode estar vendo o problema diante da promessa que Deus te fez, só que Deus está vendo você depois da prova, depois da muralha, depois do dia ruim, depois do caos, depois da tristeza, depois da decepção. Deus está te vendo lá, aleluia. Eu acho tão linda. Ô Jacó, é hora de voltar, reúne o que é teu, pega a sua família, agora já é um homem casado, com filhos, volta. Mas não dá para voltar assim, Senhor. E neste val de Jaboque, Deus agora vai tratar as mazelas do Jacó. Eu tenho comigo que aqui começa uma restituição de Deus agora nesta casa. Ele precisa voltar. Esaú está vivo e continua nervoso, continua bravo, procurando matá-lo. Mas agora neste vale começa a história. Ele agarrou-se com o anjo: e não te largo, não te deixo, se não me abençoares. Eu vou parafrasear o texto aqui. O anjo diz: você quer a bênção? Para você ser abençoado, você precisa ser curado das mazelas que você trouxe contigo. E note que aqui ele começa: eu não te largo, não te deixo, e o dia está para raiar, vai nascer um novo dia, e aquele cenário, ele grudado com o anjo do Senhor, lutando: eu preciso da bênção, porque eu estou voltando, e se eu voltar do mesmo jeito que eu vim, é morte. Mas Deus mandou ir, se Deus mandou ir, ele se responsabiliza. Tudo que eu preciso é abrir o coração para Deus e dizer: Senhor, eu preciso andar na tua vontade, cuida de mim, direciona a minha vida. E aqui, irmãos, eu acho tão interessante, porque eu digo que é uma cura. Porque aquilo que ele falou para o pai, quando o pai perguntou: qual é o seu nome? Ele mentiu, dizendo que era Esaú. Aqui o Senhor está perguntando: qual é o seu nome? Capítulo 32 do livro do Gênesis. E aqui não dá para mentir. Porque quem quer ser curado, irmãos? Quem quer resolver os problemas de casa, os problemas particulares, quem quer ver a sua família sendo curada, não dá para levar a vida maquiando e mentindo e enganando, não. Diante de Deus é abrir o coração e falar a verdade. Senhor, mas é tão feio, mas precisa falar a verdade. Mas eu não estou conseguindo, mas precisa falar a verdade para ser curado disso. Aleluia. E agora quando o Senhor pergunta: qual é o seu nome? Espera aí, irmãos. Deus que mandou ele voltar, Deus que está trazendo ele de volta, Deus que é o pai da promessa que está sobre ele, será que não sabe o nome do Jacó? É claro que sabe. Mas o que Deus está querendo agora: quero ver se você é verdadeiro, para que eu possa te curar.
para que eu possa tocar em você e mudar a sua história. E aqui, irmãos, ele vai dizer que o nome dele é Jacó. Note que esse nome carrega um peso de coisas ruins, e a partir de então o Senhor diz, não se chamarás mais Jacó, mas se chamará Israel, aquele que luta com Deus. E é com esta ação, é com este entusiasmo, com esta palavra, que ele vai voltar. E você nota que quando ele está voltando para Canaã, ele está voltando para o centro da promessa, ele está voltando para o lugar onde Deus havia falado com ele, e aonde ali aconteceria o que Deus tinha para ele. Andou tanto, caminhou tanto tempo, quantos anos, quem sabe só na saudade, na vontade de voltar para casa, de ver o pai, de ver a mãe, de ver os conhecidos, de ver os amigos, quanto tempo longe de Canaã. E o que tem de gente, irmãos, que vive uma vida sofrida, atrapalhada, rodeado de problemas, de angústias, tudo por quê? Porque desobedece ao Senhor. Só que agora quando ele volta, ele conversa com Deus, e Deus agora manda ele seguir. E aí você conhece a história, quando ele chega, o Esaú que queria matá-lo, o texto vai mostrar, do capítulo 33 em diante, que ao invés de derramamento de sangue, ao invés de luta, de briga, vai ter choro e abraço. Aí se você olhar, as horas se passam, Deus restaurou essa casa? Restaurou. Teve consequências, por exemplo, Rebeca colheu Adão. Mas o que eu acho tão interessante, irmãos, que Deus cumpriu o que tinha para ser feito na vida do Jacó. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, lá no capítulo 40 ou no capítulo 41 do livro de Isaías, o Senhor vai dizer assim, ó, eu te elegi, Jacó. Eu te escolhi, ó Jacó. E ainda há uma promessa que Deus faz para Israel, mas essa promessa está direcionada exatamente a Jacó. Se passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Porque eu, o Senhor, estou contigo. Aí eu fico olhando, irmãos, Jacó viveu para aprender. Esta família enfrentou essas crises para entender que Deus permanece sendo Deus. E que os planos de Deus não serão frustrados ao nosso respeito. Agora você não precisa passar por certas circunstâncias como essa. Porque você olha para a Bíblia e você vê histórias como essa. E você diz, espera aí, o segredo era continuar consultando a Deus. Note que quando a mulher era estéril, o Isaac orou a Deus. E o que Deus fez? Respondeu a sua oração. Nos tempos de crise, Isaac ficou pensando, e agora o que vai ser da gente, para onde a gente vai? Deus falou com Isaac, Isaac, peregrina nessa terra, eu serei contigo, eu te abençoarei. E Deus abençoou. Em todo o tempo, meus irmãos, a mão de Deus estava estendida sobre eles, abençoando. Mesmo em período de terra seca, mesmo em período onde outros não estavam prosperando, Deus estava abençoando a família deles. Só que agora, quando eles estão agindo na própria vontade, esquecendo da sensibilidade de ouvir a voz de Deus, é esse cenário, o caos dentro dessa casa. O que eu quero dizer para você, já estou caminhando para encerrar. Eu não sei o que você pode estar enfrentando ou vivendo. Até porque quem conhece a sua casa é você. Quem sabe da tua história é você. Você pode até às vezes contar para um amigo, contar para o pastor alguma coisa, mas quem sabe as verdades é você. E quem sabe dos planos que você pensa, que você elabora, é só você e Deus. Agora, o que eu quero que você compreenda, vale a pena ouvir a voz de Deus. Vale a pena consultar a direção de Deus, mesmo quando você vê que não tem nenhuma expectativa humana. E a Bíblia me mostra isso. Eu olho para muitos personagens bíblicos, eu não vou falar sobre eles, mas todos eles que se voltaram para o Senhor,
mesmo que estavam arrebentados. Quer um exemplo? Davi. A família de Davi, para mim, é uma das famílias que está vivendo o pior caos da história. É irmão matando irmão, é irmão abusando de irmã, é filho querendo matar o pai. Tudo isso acontecendo. Davi, atrapalhado, matou um dos seus soldados de confiança por causa de um adultério com a Betseba. E aí, quando parecia que estava tudo acabado, quando parecia que Davi estava no fim do poço e que a história terminava desse jeito, você vai ler o Salmo 51 na sua casa, leia lá a hora que você tiver um tempo, e você vê Davi humilhado, você vê Davi prostrado em oração, reconhecendo o seu erro, a sua miséria, clamando a Deus com a sua alma, não preocupado mais com o título, com o ouro, com o trono, não, mas preocupado com o arrependimento e agradar a Deus. E aí, pastor? Aí Deus vai lá e restitui a história de Davi, dizendo: da tua descendência não vai faltar pessoas para sentar no trono. Note que Davi não está mais preocupado com o trono, Davi está preocupado com o perdão, com o arrependimento. Mas quando ele se joga diante de Deus em oração, Deus, que é poderoso, o perdoa, o restitui e dá o trono para ele novamente. Não só para ele, mas para toda a descendência de Judá. Vamos estar em pé neste momento? Eu gostaria de orar nesta noite, irmãos. Orar voltado sobre esta palavra. Como está a tua casa? Pastor, lá na minha casa tem alguns probleminhas, toda a família tem. Pastor, tem algumas coisas que às vezes saem do controle, eu acho que toda a família tem.